Bem-vindo a mais um programa Ser Família. É um prazer enorme estar na sua companhia. Temos o prazer de dizer a todos aqueles que nos escutam através da Rádio RCS que agora também nos podem ver através da sua televisão lá em casa. Neste caso, se tiver a Mel no canal 186, através da TV Novo Tempo. E para si que nos vê agora, que nos está a assistir através da televisão, bem-vindo a mais um Ser Família. Comigo tenho Daniel Bastos. Daniel, mais uma vez, bem-vindo. Muito obrigado. Daniel, falámos de mulher, falámos de homem e, claro, no contexto da família, será necessário falar da criança. Fazendo uma pequena provocação, as crianças, elas podem ser já um desafio para as famílias, mesmo antes de chegarem e, sobretudo, para aquelas famílias que têm dificuldade que elas possam vir a chegar, não é? Ainda não estão cá, mas já são um problema. Já são um problema. É preciso ter em conta o que elas representam. A chegada de uma criança é uma experiência extraordinária, não é? Tu és pai, eu também sou, e sabemos o que é que isto representou, não é? Toda uma expectativa, toda uma ansiedade e uma alegria sem palavras para descrever, toda a preparação e depois, quando a criança chega, acompanhar o seu desenvolvimento, aqueles primeiros anos, certamente que tu tens aquelas histórias que repetes e repetes do que se passou com os teus pequenos. Eu também tenho com a minha, com os meus sobrinhos, aquela fase dos 2, 3, 4 anos. Olha, uma vez, inclusive, estava a falar com um casal que tinha uma criança nessa idade, e ele dizia assim: olha, nós nem sequer assistimos televisão, porque já nos divertíamos à brava com a nossa filha. Colocámo-la ali, passamos os serões a conversar e ela com ela. entretém a família toda. É isso, é um entretenimento. Eu podia dizer que são as duas coisas, Daniel. Por um lado, quando chegam é muito melhor que as expectativas, mas por outro lado, os desafios que trazem, nós nem os esperávamos. Exato. Não é? Agora, a questão é quando elas não chegam. Então nós poderíamos falar aqui um pouco sobre este drama que é a infertilidade, por exemplo. A Organização Mundial de Saúde define mais ou menos o que é a infertilidade. É um casal que durante 2 anos tenta, sem conseguir, engravidar, não é? Portanto, isto varia um pouco de acordo com a idade do casal, mas é interessante que a prevalência de infertilidade é equivalente, 30% nos homens, 30% nas mulheres, mas isto representa uma carga emocional tremenda, não é? Quem se vê nesta situação, depois há os tratamentos de infertilidade, normalmente... Se podem prolongar até por vários anos. Se podem prolongar, dependendo do contexto, podem ter custos elevados também, que estejam associados a isto, mas, enfim, é preciso fazer um diagnóstico logo no início e isto depois pode ser resolvido para muitos e noutros até não é? E então aí resta a questão da adoção. No nosso país, particularmente, isto é complexo, porque dizem-nos as estatísticas que existem cerca de 5 casais para cada criança disponível para adoção. Alguns casais demoram 6 a 7 anos até conseguirem adotar uma criança. Outros conseguem em poucos meses, é verdade. Mas existem aqui critérios e isto é que depois acaba por determinar a diferença. Então temos aqui este desejo, este sofrimento de quem quer e não pode ter filhos. Depois existe, do outro lado do espectro, existe aqueles que
por convicção, não querem ter filhos. Nos anos 70, nos Estados Unidos, surgiu um movimento que se chama Child Free, e então, basicamente, este movimento, que entretanto se expandiu por muitos países do mundo, ele afirma o direito de não ter filhos contra as pressões que vão nesse sentido, não é? Portanto, a família e a própria sociedade não têm filhos, mas porquê é que não têm filhos? Exato. Há uma certa pressão, pois este movimento surge como uma reação a isto, mas este movimento, que originalmente era a questão de ter ou não ter filhos, agora evolui, mais recentemente, para restringir, também baseado num pertence direito, para restringir o contacto com as crianças, porque as crianças são muito bonitas, são muito alegres, mas elas também perturbadoras, não é? Perturbam. Estamos a falar complexos hoteleiros, entre outros, não é? Que inclusivamente, hoje em dia... existem cada vez mais espaços, restaurantes, onde o acesso das crianças é impedido, não é? Tudo em nome de tranquilidade. É preciso que nós digamos aqui que a sociedade cada vez está-se a tornar mais individualista, a pessoa está mais centrada em si próprio. Existe até uma empresa aérea, eu até posso mencionar, acho que não vai ser um problema, que é a empresa aérea do Japão, que quando uma pessoa faz a reserva, tem esta opção de escolher ficar longe, ou seja, as crianças que vão a bordo estão sinalizadas. Então, o passageiro tem a opção de ficar tão longe quanto possível das crianças que estarão a bordo, não é? Bem, analisando ainda este fenómeno, nós temos que juntar a isto uma baixa natalidade, sobretudo em países como o nosso, países que vão ficando cada vez mais envelhecidos, não é? Em 2019, cada casal no nosso país tinha uma média de 0,86 filhos, ou seja, menos de um. Isto, claro, que vai representar um problema para a demografia do país, não é? Atenuado por hoje nós termos aí uma imigração que, de alguma forma, vem equilibrar um pouco as coisas. Mas a natalidade, já há muitos anos no nosso país, é uma natalidade baixa, não é? Mas sendo um problema do mundo, também as questões de migração não vai resolver a situação durante muito tempo. Exatamente. Nós, por exemplo, sabemos que hoje a China, um país que durante anos teve medidas para restringir a natalidade, hoje está com medo da sua baixa natalidade também. E o que é que isto pode representar daqui a alguns anos, não é? Há várias razões que podem estar na base desta motivação para uma baixa natalidade, ou de não ter filhos, ou de ter apenas um filho, por exemplo. Passa muito pelas questões económicas, não é? E pelas questões de realização profissional, de ambições nesse nível, não é? Mas, Daniel, como eu dizia no início do nosso programa, e eu sinto que isso é quase geral, e eu, como pai, passei por essa dificuldade também, que é, apesar de nós imaginarmos os desafios que vai ser quando a criança chegar, quando o bebé chegar ao seio do lar, mais ou menos nós, com mais ou menos ansiedade, já nos íamos preparando. A verdade é que nada nos prepara para esse momento. Eles não vêm com manual de instruções e quando o bebé chega ao lar, traz consigo um conjunto de desafios e necessidades de ajuste e reajuste que nem sempre as famílias estão preparadas para esse desafio, não é? Exatamente. Na sociedade atual, complexa como ela é, os pais têm aqui uma grande responsabilidade. Nós temos que ser francos e admitir. Não é apenas uma responsabilidade financeira, é uma responsabilidade de proteção, é uma responsabilidade de arranjar tempo para poder transmitir valores, porque a sociedade e os mídia e tudo também transmite
uma mensagem e transmite determinados valores que muitas vezes não são os valores dos pais, não é? Não são os valores que os pais, particularmente os pais cristãos, querem transmitir aos seus filhos. E então nós já sabemos que isto é uma grande responsabilidade, representa muito trabalho e depois é preciso ajustar. Cada criança tem a sua personalidade, o seu temperamento. Alguns dizem que uns dão mais trabalho que os outros. Eu gostava de dizer que todos dão trabalho. É tudo uma questão de timing. Aqueles que são mais reguilas, por exemplo, dão mais trabalho no início, mas depois eles, como são muito despachados, vamos dizer assim, também rapidamente encontram os seus caminhos e depois os pais têm a satisfação de vê-los se ingrar na vida e ter e pronto, e têm algum descanso, vamos dizer, mais cedo. Mas a verdade é que também essas crianças mais autossuficientes, numa fase inicial, muitas vezes acabam por meter-se e assumir mais riscos em atrapalhadas mais velhas, que é nessa altura que vão trazer os desafios aos pais. Não é? Exatamente, os mais ousados e por isso a responsabilidade e o trabalho preventivo, nós vamos falar muito sobre isto. E temos que continuar a falar neste programa, a questão da educação, porque os primeiros anos são absolutamente fantásticos. Sendo que, já não falando do caso em que vêm crianças com necessidades especiais e que claramente por essa questão em particular vão trazer muito mais trabalho e preocupação aos pais que não era esperado. Não é? Claro. Ainda recuperar a ideia de que todos dão trabalho. Há uns que são muito bonzinhos no início, mas depois os pais vão tê-los até aos 34, aos 40, porque eles não se despacham, não têm iniciativa. Então, tornam-se mais dependentes. Exatamente. Portanto, aqui o trabalho está garantido. Mas é preciso juntar a isto que a satisfação vem... Claro. Em grande grau da interação, do relacionamento, É cómodo não ter filhos, mas também é muito triste quando nós não os podemos ter. Porque eles também fazem de nós melhores homens e melhores mulheres, não é? Ora bem, isto também tem a ver com o desenvolvimento do caráter. Eu só vou compreender o meu pai... isso é garantido, não é? Quando me torno pai. Não ouviste aquelas expressões, porque meus filhos não podem dizer que nunca ouviram isto, que é quando um dia tu fores pai, tu vais entender o que eu te estou a dizer. Exatamente. É isso. Daniel, como temos ainda muito para falar sobre este assunto, mas se me permites, chegou a altura de eu fazer um pequenino intervalo e é mesmo apenas de alguns segundos e já a seguir uma oferta muito especial e uma novidade para si. TV Novo Tempo, o canal da família, o canal da esperança. Estou de volta e comprometido tenho uma oferta para si. E hoje é uma oferta diferente, é uma novidade, a revista O Guia de Estudo Pais Preparados, Filhos de Caráter. Este é um auxiliar para o ajudar a si como pai na nobre tarefa de preparar os filhos para o mundo, mas também para a eternidade. Se quiser receber este guia de estudo, é muito simples, basta enviar-me uma mensagem para o 933 939291 com as palavras pais preparados. Basta pôr estas duas palavras, assim é que é, e já sabemos que é este guia de estudo a que se refere. Depois entraremos em contacto consigo para lhe enviar esta revista gratuitamente pelo correio. Não hesite, ficamos à espera do seu contacto. Daniel, sabemos que os filhos, como já disse há pouco, não vêm com o manual de instruções e por isso a educação, eu diria até, se me permites, sobretudo a disciplina, eu diria que é um dos maiores desafios para nós pais. Não achas, Daniel? Sem dúvida. Eu já... Neste programa mencionei o Dr. António Estrada. Ele tem um livro muito interessante sobre a família, a crise e as oportunidades. E dentro desse livro tem um capítulo que tem um título muito interessante, Sua Majestade a Criança.
Então, neste capítulo em particular, ele conta a história real de duas amigas, foram colegas na universidade, a Ana e a Carla, e elas seguem os seus caminhos depois da universidade. A Carla casa, a Ana não, e agora já estavam na sua vida profissional, uns anos depois, e a Carla um dia decide fazer uma visita à Ana, que lá estava, muito quietinha, solteira, e leva consigo o seu filho de 4 anos. Este menino para a Carla, era o querubim. Ela tratava-o como o querubim. Tinha o seu próprio nome, mas ela referia-se ao filho como sendo... Carinhosamente como querubim. O querubim. Bem, a amizade daquelas duas senhoras, que assentava num respeito profundo e aceitação pelas diferenças, não é? Ia ser, naquela tarde, naquele serão em que as duas estão juntas, vai ser grandemente provada. Porquê? Bem, porque o filho da Carla chamava-se Jorge, e o Jorge, quando chega, enquanto as duas começam a conversar e começam a falar das suas coisas, o Jorge... ele vai fazer as suas descobertas. Uma criança de 4 anos é assim, não é? Mas da forma como ele tinha sido deixado à vontade, ele vai começar, vai pegar no controle remoto, vai apagar e desligar a televisão, fazer aquilo continuamente, uma série de vezes. Depois lembra-se de ir à cozinha, abre o frigorífico, começa a mexer em tudo e mais alguma coisa, interrompe a conversa das duas, vai haver uma gaiola lá com um passarinho, ele vai abrir a gaiola, o passarinho, bem, é preciso agora apanhar o passarinho, ele vai mexer no aquário e a Ana, enfim, está ali a conter-se, mas coitado dos peixinhos que estão ali à mercê de sua majestade, o Jorge, não é? Depois, dizer que a Ana é uma discípula de Beethoven, é uma exímia pianista, tem um piano super bem cuidado, afinado e tudo mais. E, bem, o Jorge descobre que há um piano na casa, não é? Podes imaginar o que é que ele fez com o piano. Então, a dada altura, a Ana já não se consegue conter com tanta confusão, a qual ela não estava minimamente acostumada, e ela vai interpelar, talvez até com alguma comunicação não verbal, porque ela vai expressar a sua preocupação, talvez ela vai dizer alguma coisa, e a Carla sente-se na obrigação de justificar alguma coisa aqui, não é? E ela vai usar estas palavras. Sabes, Ana, eu estou a educar, estamos a educar o nosso filho de uma forma diferente daquilo que nós fomos educadas. Estamos a educá-la com liberdade para que seja ele mesmo. Evitamos corrigi-lo para evitar que tenha traumas infantis. Bem, nós temos aqui um paradigma completamente diferente, mas que hoje existe na mente de muitas pessoas. Pode ser um caso extremo, mas em maior ou menor proporção, eu diria que é o paradigma dominante da sociedade. Até diria em reflexo de muitas formas de educação bastante austeras no passado, que acabam depois para levar essas mesmas crianças, agora como pais, a ir para o outro extremo, não é? Exatamente. Fomos de um extremo, fomos do 8 ao 80. Se havia muita repressão há uns anos, hoje a ideia é que devemos deixar as crianças livres para fazer o que elas querem, sob pena de causar traumas ou de... E este é um tema que vamos voltar aqui, a disciplina, a educação, é um assunto absolutamente importante. Sendo que também é engraçado que hoje já começamos a perceber essas mesmas crianças agora também a ser pais, a começar a pensar de uma forma também diferente, não é? Parece que é uma questão cíclica.
A educação não é apenas um dever dos pais, mas um direito das crianças. E ela está mesmo, eu diria, consagrada nas Declarações dos Direitos das Crianças pelas Nações Unidas. Quer dizer que isso transcende a própria responsabilidade dos pais, porque é um direito das próprias crianças, não é? Vamos por aí, Daniel, vamos por aí. No dia 20 de novembro de 1959, temos este documento que contempla, no seu princípio 7, o direito que as crianças têm à educação. E o que é que elas, na realidade, precisam? Elas precisam de segurança, segurança que se adquire também numa disciplina que seja sólida e com amor. O objetivo da educação é autonomia, o autogoverno. Eu poderia referir aqui um estudo clássico que foi feito nos anos 70, em que uma criança era colocada diante de 2 doces, marshmallow, exato. Conhecido, Sim. e dizia-se-lhe, olha, se tu aguentares aqui um bocadinho, depois, e não toques, a criança ficava sozinha, não é? Não toques neste doce. Se tu suportares a tentação, depois vais ter, em vez de um, vais ter 2. E é muito interessante que neste estudo os resultados a posterior revelam coisas incríveis. As crianças que tinham naquela altura mais domínio próprio, porque tinham aprendido isto na sua educação, provavelmente, com os seus pais. Eram crianças que mais tarde tinham melhores resultados académicos, tinham índice de massa corporal melhor, porque isto tem a ver depois com o controle do apetite e outras medidas. Portanto, a educação é um direito da criança e esta educação exige a disciplina. Ela não pode ficar privada desta atenção. É um direito seu, por isso é um dever dos pais, a disciplina como parte da educação. Voltaremos a isto. Muito bem, Daniel. Eu diria até que para termos estas crianças preparadas, nós como pais também temos que estar preparados, não é? Nós como pais também deveríamos estudar e investigar como ser melhores pais. E para si que está desse lado dos ecrãs, dos microfones, dizer-lhe que temos uma oferta para si, Pais Preparados, Filhos de Caráter. Esta revista tem um conjunto alargado de lições com dicas práticas para o ajudar a formar então estes filhos de caráter. Fica a conhecer então, por um lado, este conjunto de dicas, mas também neste estudo vai encontrar conselhos de Deus, o que a Bíblia ensina para o ajudar nesta tarefa difícil que é educar os nossos filhos. Tem questões simples, questões práticas, mas sobretudo aquelas dicas que nós, enfim, não recebemos quando os nossos filhos chegam às nossas casas. E é totalmente gratuito. O que tem que fazer para receber este manual, este guia de estudo, é tão simples quanto enviar-nos uma mensagem para o 933 93 92 91. 933 93 92 91. Basta escrever as palavras Pais Preparados, e já sabemos que é este o guia de estudo a que se refere, e depois enviaremos então gratuitamente este guia para a sua casa. Prepare-se e terá certamente filhos melhor preparados. A terminar, dizer-lhe também que este programa estará disponível em podcast em radiorcs.novotempo.pt e também pode subscrever no nosso site as diferentes plataformas de podcast e depois receber automaticamente o programa nos seus aparelhos. A terminar, fazer-lhe um desafio. Se gostaria que abordássemos algum tema específico aqui no programa, tem um desafio no seu contexto familiar que acha que pode ser útil, não só para a sua família, mas para todos aqueles que nos escutem, que nos veem, façam-nos chegar essa mesma sugestão para o mesmo número de telefone. Teremos todo o prazer, todo o gosto em que, oportunamente, aqui no programa Ser Família, possamos abordar esse assunto. Ainda temos que falar dos jovens e também dos animais de estimação. Fica a promessa, falaremos disso nos próximos programas. Até lá, se Deus quiser.